A Rússia invadiu a Ucrânia e hoje a gente tem que conversar sobre isso. Temos que conversar sobre o porquê de estar acontecendo isso nesse momento, outros fatos que estão acontecendo também no mundo, como, por exemplo, a invasão do espaço aéreo de Taiwan. Teve uma aeronave chinesa que ingressou no espaço aéreo de Taiwan. E como é que ficam essas relações da China com essa ilha? Gente, o que está acontecendo não é de uma hora para outra. As tensões já existem há muitos anos. E existem questões ideológicas, questões históricas que eu quero dividir com vocês. Acompanhei. O primeiro ponto que eu quero salientar é que quando teve a separação da União Soviética, como vocês bem sabem, ela deu origem a uma série de países, dentre os quais o maior é a Rússia. Houve também uma separação daquele arsenal gigantesco de bombas atômicas. E esse arsenal ficou dividido. O terceiro maior arsenal do mundo ficou na Ucrânia. E isso deixava todo mundo muito nervoso. E ao longo de uma série de conversas, em 1994, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia assinaram um tratado. E então a Ucrânia entregou esses artefatos ogivas e também mísseis de longo alcance para serem desmontados na Rússia. E, na verdade, existia também uma combinação de que o espaço da Ucrânia, a soberania da Ucrânia, não fosse ser ameaçada. Como a gente está vendo, essa combinação não foi respeitada. A Rússia, quando foi separada da União Soviética, ela perdeu muito poder. E ela começou a se sentir muito ameaçada porque os outros países que antes faziam parte da União Soviética começaram a se aproximar dos Estados Unidos, começaram a se aproximar da Europa e começou a haver uma certa sedução, não só pela União Europeia, e quando a Ucrânia quis entrar na União Europeia, a Rússia falou: olha, eu não aceito que isso aconteça. E o presidente da Ucrânia, que é pró-Putin, que era pró-Putin, tá? Na época dessa tentativa da Ucrânia de entrar na União Europeia, deflagrou uma série de atos extremamente agressivos contra a população da própria Ucrânia. Situação essa, fato esse histórico que foi conhecido como Euromaidan. E isso começou a demarcar como é a relação da União Soviética com os demais países. E aí a gente já começa a perceber que a Rússia nunca aceitou o fim da União Soviética. Na cabeça dos russos, a União Soviética ainda existe. Eles não querem aceitar a proximidade dos países que antes faziam parte daquele bloco inteiro. Eles se aproximam tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Para eles isso é uma grande ameaça. E isso também não acontece à toa. Eu estou querendo dizer isso tudo para que a gente consiga entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Muitas pessoas achavam que isso não fosse acontecer. Todos nós especulamos e torcemos para que não acontecesse, pois todos sabemos como termina uma guerra. Mas ela não foi deflagrada de uma hora para outra e nem sem planos. Tanto que no mesmo dia quando houve a invasão da Rússia, tá, que inclusive nós estamos vendo uma série de imagens de mísseis sendo lançados contra a Ucrânia, como essa que eu vou passar agora. Enquanto passo, eu vou dizendo para vocês também que no mesmo dia houve a invasão do espaço aéreo de Taiwan. A China e a Rússia são aliados e com certeza conversaram sobre essas atividades militares e sobre esses sinais para que eles fossem deflagrados ao mesmo tempo. Taiwan sempre fez parte da China, ele é uma ilha que está do lado da China, tanto que é chamado China continental, a China como um todo que nós conhecemos. Taiwan, ela existe desde 1911, mas nunca foi reconhecido pela China que ela é um país propriamente dito e tem essas cisões, essa disputa. Inclusive, há 1.600 mísseis chineses constantemente apontados para a ilha de Taiwan, que é uma ilha profundamente capitalista, de um IDH, um índice de desenvolvimento altíssimo, e tem ideias totalmente diferentes. Existe um movimento do Partido Comunista Chinês
para trazer Taiwan de volta para o domínio da China. Houve tentativas, inclusive, de dizerem que era uma China só, dois sistemas, e claro que Taiwan não aceitou isso, e hoje existe um movimento forte que eles falam que é uma só China. Então, essa invasão do espaço aéreo de Taiwan vem em harmonia com essa invasão da Ucrânia pela Rússia, que quer ter o domínio de todos esses países que o circundam, que fazem fronteira com a Rússia, para que eles não se sintam sozinhos dentro dessa disputa gigantesca. E existem dois personagens que merecem ser citados, pois são conselheiros do presidente Putin: Alexander Dugin e Sergei Naryshkin. Eles dois são personagens que já fizeram tanto declarações que têm tudo a ver com esse momento em que a Rússia invade a Ucrânia, quanto numa discussão histórica de Alexander Dugin com Olavo de Carvalho. Esse Alexander Dugin, que é conselheiro do presidente Putin, ele teve uma discussão muito séria, primeiro por cartas via internet, e depois tiveram uma discussão, um debate direto. E o centro dessa discussão, e talvez o ponto que mais tem a ver com este momento, foi o fato de que Alexander Dugin sempre compreendeu que a existência dos Estados Unidos e do imperialismo americano, do atlantismo, como ele gostava de chamar, isso existia simplesmente para se contrapor à existência da União Soviética. Que esse movimento capitalista, selvagem, que essa ideia de colonialismo era em contraposição à União Soviética. E o professor Olavo de Carvalho, ele demonstrou que existe um terceiro elemento, tá, que são os conservadores, e que os conservadores eles estão na equação porque eles se opõem tanto aos comportamentos da União Soviética quanto aos comportamentos globalistas do imperialismo norte-americano, que visa não só uma dominação de povos, tá, mas também uma dominação de valores. Dugin reconheceu isso, o que levou a própria Rússia a passar a considerar a existência dos conservadores como uma equação dentro de todo esse sistema. Dentro dessa discussão também houve a influência de um outro fator histórico, ideológico, cultural, que eu quero explicar para vocês nesse momento. A União Soviética tinha a KGB e tem a KGB de uma forma um pouco diferente hoje. Mas o fato é que a KGB ela espraiou antivalores por todo o mundo como forma de enfraquecer os núcleos essenciais da sociedade em todo o mundo. E veja bem, esses antivalores não são propagados dentro da União Soviética, mas só para fora. Porque é uma forma de você enfraquecer os métodos e as formas de pensamento dos outros povos, para que eles possam depois ser dominados. A gente não pode esquecer que existe uma tendência expansionista gigantesca pela União Soviética. E agora que esses antivalores já foram espraiados pelo mundo, e essa distribuição de antivalores foi catalisada, não só pela globalização, mas pelo globalismo, que são coisas diferentes e objetos de um outro vídeo, eles estão propagando que eles estão invadindo a Ucrânia para salvar a Ucrânia desses antivalores. E não se enganem, eles estão dispostos a fazer isso em outros lugares do mundo. E não é por outro motivo que Alexander Dugin também fez uma postagem recente, já dizendo como é que funciona esse pensamento russo. Ele falou: a Ucrânia é da Rússia, Taiwan é da China, as Malvinas são da Argentina, porque existe uma disputa entre a Argentina e a Inglaterra, e que Kosovo é da Sérvia. Isso demonstra que todo esse movimento expansionista ou de recuperação de espaços que foram perdidos há pouco tempo estão em confluência. Deu para compreender isso? Porque isso é muito importante. Porque essa invasão de espaçonaves no espaço aéreo de Taiwan também vem dentro dessa mesma lógica. E Alexander Dugin é um dos conselheiros
de Putin. E agora eu quero falar sobre o Sergei Naryshkin, que é o outro conselheiro do Putin. Ele fez uma declaração também muito séria para a gente entender como é que é o pensamento e por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Ele disse o seguinte: como a Alemanha já estava se manifestando que a anexação da Crimeia pela Rússia não deveria ser considerada porque ela se deu após um referendo, ele também sugeriu que o grupo que fala sobre as relações internacionais da Rússia deveria se posicionar para dizer que a unificação alemã também não deveria ter validade, porque nem referendo houve. Mas é claro, foram processos absolutamente diferentes e ele estava efetivamente mostrando um posicionamento expansionista e até mesmo bélico em relação à Alemanha, que depois da Segunda Guerra Mundial teve uma aproximação muito maior com o Ocidente do que com o Oriente, porque eles já viram o que aconteceu lá atrás, quando eles perderam a Primeira e a Segunda Guerra. Tem muita gente me perguntando qual é o risco disso para o Brasil. Bem, o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, e eu estou dando essas explicações, e estou fazendo essas reflexões com vocês, é porque em momentos de grande crise, em momentos em que a guerra ou a insegurança toma conta do mundo, a gente precisa se municiar de informação. E a gente não pode esquecer que nós estamos lidando, por um lado, com psicopatas que estão dispostos a qualquer coisa para atingir seus objetivos, inclusive tirar vidas da forma que nós estamos vendo. A declaração do presidente Putin é extremamente preocupante, porque ele disse que aqueles que levantarem ameaças ou aqueles que tentarem se interpor entre os fatos e os acontecimentos que estão em curso hoje serão considerados inimigos e terão que e receberão uma resposta como jamais visto na história da humanidade. E a gente pode imaginar o que pode acontecer, tendo em vista que a União Soviética fez um teste militar com a maior bomba já vista em todos os tempos, que foi a bomba Tsar, ou Tsar, que foi explodida, acho que a mais de 40 quilômetros da superfície da Terra e destruiu uma cidade a mais de quase 60 quilômetros de distância de forma completa. Essa bomba ela tem 700 vezes a força da bomba que foi utilizada em Hiroshima e da bomba que foi utilizada em Nagasaki. É uma bomba H, uma bomba de hidrogênio, de uma força gigantesca. E essa demonstração de força, que foi a verdadeira tônica durante toda a Guerra Fria, essa demonstração de força, nós não queremos vê-la concretizada, e as declarações do presidente Putin nós estamos dispostos a fazê-lo caso vocês se interponham aos nossos objetivos expansionistas. E por isso que nós, quando vemos o comportamento do presidente dos Estados Unidos demonstrando fraqueza, ou nós vemos Paris pintando estruturas públicas com as cores da Ucrânia como se isso fosse significar alguma coisa, quando nós vemos líderes mundiais praticamente enviando flores para que termine a guerra, ou soltando pombas brancas, ou cantando Imagine, pensando que isso vai ter alguma significação, algum significado, ou tenha aptidão para impedir a guerra, ou parar, ou sensibilizar as pessoas, é uma grande estupidez. O professor Olavo, inclusive, disse que aparentemente Putin era o último grande líder mundial que percebia que o verdadeiro poder estava naqueles que pudessem tirar vidas. São armas. Armas são poder. Dinheiro, você não pega um maço de dinheiro e dá na cabeça das pessoas. No final das contas, quem tem o maior poder bélico consegue impor a sua vontade. E é por isso que é tão importante nós termos exércitos fortes, é por isso que é tão importante manter a soberania e não ficar fazendo declarações toscas ou xingando muito no Twitter. Não é assim que um líder de nação deve agir. Ele deve ser rígido, deve ser sério, deve estar preparado para enfrentar ataques ou ameaças à soberania de sua nação. E o Biden não está demonstrando essa força, e a fraqueza atrai as hienas. As hienas sentem cheiro de medo. E é por isso que houve essa escalada da Rússia num momento em que o medo povoou o imaginário mundial
após a pandemia de Covid-19, em que eles colocaram medo em todas as pessoas, de todas as formas possíveis, inclusive ameaçando de tomar pátrio de poder, restringindo liberdades, liberdade de opinião. Aqui no Brasil nós temos incursões do STF, retirando garantias e direitos fundamentais através de canetadas. E é assim que o globalismo, espraiando a fraqueza mundialmente, colaborou para a escalada do abuso da força pela Rússia, ou, na cabeça dos russos, União Soviética, que eles tanto sonham em reestruturar. Portanto, do lado de psicopatas ou de incitadores da guerra, como costumam ser os norte-americanos, o Brasil deve se posicionar contrário à guerra, mas não tomar partido, porque isso não pode ser nem colocado do lado dos Estados Unidos, que fica atiçando o leão o tempo todo, e nem do lado da Rússia, que mais quer é retomar o poder que perdeu com a divisão da antiga União Soviética. Pessoal, por hoje é mais ou menos isso aí. Talvez amanhã tenhamos mais informações, mas todas essas questões históricas, elas dizem respeito à nossa vida como um todo. E é importante que a gente faça o máximo de pessoas saber sobre isso, porque muitas verdades costumam ser escondidas e muitas mentiras costumam ser construídas. Aliás, muito cuidado nos próximos dias.